Olá, eu sou o Bira, detetive particular. Entre os vários casos antigos que eu já estudei para me tornar detetive, um dos que mais me chamou a atenção na época foi o de Nanny Doss, conhecida também como Viúva Negra. O detalhe interessante desse caso é que, apesar de Nanny ter feito várias vítimas, somente quando seu último marido foi morto é que ela foi presa. Quer saber como isso foi possível? Nancy Hazel nasceu no dia 4 de novembro de 1905, na cidade de Blue Mountain, no estado de Alabama, nos Estados Unidos. Para não te deixar confuso em relação a essa história, a partir de agora eu irei chamar a responsável pelos crimes que eu irei te contar de Nanny Doss, mas só a título de registro. Durante os seus casamentos, o seu sobrenome foi mudando de acordo com o sobrenome do marido. O sobrenome Doss só foi adquirido em seu último casamento. Contudo, foi com ele que ela se tornou famosa no mundo dos crimes. Nanny tinha 3 irmãs e 1 irmão. Os registros indicam que a sua infância não foi muito boa. Sua família era pobre e seu pai era um homem extremamente rígido e dificultava os seus estudos, já que a obrigava a trabalhar o dia inteiro e a impedia várias vezes de ir à escola. Sua válvula de escape era ler romances que costumavam ser publicados em revistas. Ao longo de sua vida, Nanny sonhava em ter uma vida como a das mocinhas dos romances, encontrar um homem maravilhoso e ser feliz com ele. Porém, a sua realidade era outra. Ela foi quase que obrigada a se casar aos 16 anos com um homem chamado Charles Braggs. Nessa época, ela já trabalhava em uma fábrica de linho. Em um prazo de apenas 4 anos, Nanny foi mãe 4 vezes. Mas o seu casamento não tinha nada de feliz. Charles estava longe de ser um marido exemplar e um pai presente para as filhas. Ele era um homem que bebia muito e tinha também casos extraconjugais. Em 1927, uma tragédia abalou o casal. As 2 filhas do meio acabaram morrendo. As suspeitas foram de envenenamento na comida. Algo que você irá notar que foi constante ao longo da vida da Viúva Negra. Para piorar, a sogra também faleceu, o que, segundo Nanny, nas investigações feitas adiante, teria sido a sua primeira vítima envenenada. Por fim, 1 ano depois, o casal decidiu se separar. Ao longo de toda a sua vida, Braggs sempre afirmou que sua ex-esposa era uma mulher de quem ele sentia medo e até um receio. Em 1929, quando tinha 24 anos, Nanny conheceu seu segundo marido, chamado Robert Franklin Harrison. Para não te confundir, vamos chamá-lo apenas de Harrison. Juntos, eles se mudaram para a Flórida. Melvina e Florine, com suas 2 filhas de outro casamento. Só que, para a decepção da Viúva Negra, o novo casamento não era como nas revistas. Harrison bebia muito e também vivia endividado. Mesmo assim, o casamento durou 16 anos. Nesse meio tempo, Melvina, a filha mais velha, ficou grávida pela primeira vez. Um menino chamado Robert nasceu em 1943. 2 anos depois, novamente, uma gravidez. Mas dessa vez nasceria uma menina. Quem fez o parto foi a própria Nanny, que afirmou que a criança nasceu morta. Porém, a mãe do bebê, que era filha de Nanny, afirma que a avó teria matado a criança com uma espécie de agulha. Algo que nunca foi provado pelo fato do bebê não ter passado por autópsia e também porque Melvina estava muito fraca e suas memórias do dia ficaram confusas. Ainda no mesmo ano, o pequeno Robert morreu após um dia em que Melvina saiu e deixou a criança aos cuidados da avó. A causa declarada pelos médicos foi asfixia, mas não se sabia o que ou quem poderia ter provocado a morte. E, por coincidência, havia uma apólice de seguro de $500 da vida de Robert. Apenas 2 meses depois da morte do garoto, Harrison acabou falecendo.
Segundo as investigações, Nanny disse que no dia 6 ele chegou em casa bêbado e abusou dela. No dia seguinte, como vingança, ela o matou ao envenenar a sua comida. Porém, na época, a causa apontada foi uma doença e nenhuma suspeita foi levantada contra a esposa. O seu terceiro casamento foi com um homem chamado Harry Lanning. Acredita ou não, ela o encontrou após ler um anúncio daqueles classificados de jornal no qual Lanning afirmava que estava procurando um amor verdadeiro. E o mais impressionante de tudo isso é que, com apenas 2 dias, os dois já estavam se casando. Mais uma vez, o casamento não ia bem. Harry tinha praticamente as mesmas características dos outros 2 maridos, sendo que o álcool era o principal problema. Era como se ela tivesse se casado com uma nova versão do Harrison. Em 1950, foi a vez de Lanning morrer. Novamente não houve autópsia. Os médicos acreditaram que ele havia morrido de um ataque cardíaco em decorrência de uma gripe que o deixou fraco. O problema é que a casa onde eles moravam não ficou para Nanny, e sim para a irmã de Lanning. A única maneira da viúva ficar com o dinheiro da casa era se ela fosse destruída antes do inventário ser passado a limpo. Alguns dias depois da morte de Lanning, a casa pegou fogo e Nanny ficou com o dinheiro do seguro. Depois que a viúva recebeu o dinheiro do seguro da casa, ela se mudou para a residência de sua irmã Dove, que estava doente. E em mais uma série de coincidências, vamos dizer assim, Dove acabou falecendo dias depois que sua irmã chegou à sua casa. Não perca as contas. Nós vamos agora para o 4º marido da viúva. O nome dele, Richard Morton. Nanny o encontrou naqueles speed datings, conhecido também como Clube dos Solteiros. Aquele em que você encontra pessoas às escuras. Os 2 se casaram na cidade de Emporia, no Kansas, em 1952. Morton não era um alcoólatra, mas era um homem que traía sua esposa constantemente. O ápice teria sido quando ele teria tido um caso com uma antiga namorada. E para piorar, o pai de Nanny, James, acabou falecendo, o que fez com que sua mãe se mudasse para sua casa. Porém, após poucos dias vivendo com a filha, Lou Razel começou a sentir fortes dores no estômago e faleceu. Menos de 3 meses depois, foi a vez de Morton. As 2 mortes fizeram com que Nanny se mudasse para o estado de Oklahoma. E, finalmente, nós chegamos ao 5º e último casamento da viúva. Samuel Doss era um homem que estava sofrendo muito pela perda de sua mulher e de suas 9 crianças, que morreram por causa de um tornado que atingiu o estado de Arkansas. Pela primeira vez, Nanny havia encontrado um homem que não tinha problemas com álcool, mulheres ou qualquer tipo de vício. Além de tudo, Samuel era um pastor, ou seja, uma pessoa bastante comum. O problema é que isso fez com que ela ficasse entediada. Nada daquilo era o romance que ela acreditava estar destinada. Como pode um cara simples e chato ser o seu amor? Além de tudo, ele era uma pessoa que costumava ser bastante controlado em relação às finanças. Seus gastos eram moderados e o dinheiro que ele repassava a Nanny era insuficiente, ao menos na visão dela. E o que ela fez? Ela pediu para que seu marido fizesse 2 seguros de vida para o caso dele morrer. Assim, ela lucraria com a sua morte. E como você deve imaginar, logo que o seguro foi feito, Samuel foi parar no hospital por estar com fortes dores no estômago. Não se sabe como, mas ele sobreviveu à primeira tentativa de assassinato de Nanny. Só que a sua sorte não durou muito. Ele voltou para casa e naquela mesma noite voltou a passar mal após comer algo preparado por sua esposa. E dessa vez, nem o hospital o salvou. Samuel acabou falecendo. A autópsia constatou que o seu corpo possuía uma dose altíssima de arsênio, um veneno muito comum utilizado por assassinos. Obviamente que a suspeita número 1 foi a viúva negra.
já que, como seu marido havia se recuperado e no primeiro dia fora do hospital ele morreu, quase não havia dúvidas. A polícia então prendeu Nanny e começou a interrogá-la. Em seu depoimento para os policiais, a viúva confessou que matou 4 dos seus 5 maridos, sua mãe, sua irmã, uma sogra e também o seu neto. Com exceção do neto, todos foram envenenados. Porém, ela nunca confessou ter matado as suas filhas, que, como eu disse anteriormente, morreram em circunstâncias suspeitas e de forma parecida com suas vítimas. Ela também afirmou que não matou a sua neta, aquela que morreu no parto de Melvina. De forma inacreditável, Nanny só foi condenada à prisão por causa da morte do seu último marido, Samuel Doss. Um outro detalhe que vale a pena ser citado é que ela foi condenada à prisão perpétua pelo fato de que em Oklahoma, ao menos em sua época, mulheres não poderiam ser condenadas à morte. Durante o seu tempo na prisão, Nanny não teve nenhum problema e sempre se deu bem com os guardas e as outras presas. Ela acabou falecendo em 1963, devido a complicações de uma leucemia. Mas, mesmo que ela tenha morrido há mais de 50 anos, o caso envolvendo Nanny Doss continua sendo estudado por vários investigadores, assim como eu fiz no passado. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e de tornar-se membro, pois além de participar das nossas lives mensais, você tem acesso a conteúdos especiais e ganha um desconto exclusivo no nosso livro que já está à venda. É o livro O Diário de Pandora, volume 1. Ela não poupa palavras para descrever os absurdos que aconteceram nesses milênios. Você encontra o livro na Amazon ou no site da Fatos Desconhecidos. Um abraço e até a próxima!